do relacionamento do homem com Deus, nós falamos sobre o que acabamos de assistir, né? Sobre oleiro e barro, né? Como o segundo nível do relacionamento com Deus. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o nosso assunto nesses 6 meses, semestre, é discipulado. E a gente tem aprendido que discipulado começa quando atendemos o convite de Jesus para sermos os seus seguidores, não é? Então, discipulado, não existe discipulado sem atender o convite de Jesus para seguir a Ele, né? Então, é sobre essa parte que nós estamos falando, né? A importância, a necessidade de atendermos o chamado de Jesus para sermos os seus seguidores. É uma mensagem um tanto quanto estranha para crentes, porque o crente ele tem a sensação de que isso não é para ele, né? Não, eu já sou um seguidor de Jesus Cristo, né? Lá, 20 anos atrás, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, na mensagem do pastor fulano de tal, eu tenho o texto gravado até hoje, mas a grande questão é essa, né? Será que realmente atendemos o chamado para sermos seguidores de Jesus? Porque o chamado de Jesus é um chamado, como nós já vimos aqui, a natureza do chamado é um chamado para o relacionamento com Ele. A natureza do chamado não é para uma instituição religiosa. A natureza do chamado não é para uma vida religiosa. Mas a natureza do chamado é para um relacionamento com Ele. E trazendo uma grande implicação, que é exatamente tornar Jesus a prioridade da nossa vida, a parte mais importante da nossa vida. Então, por isso, nós começamos a falar do relacionamento com Deus, dos níveis de relacionamento do homem com Deus. Porque não existe discipulado sem atender o chamado de Jesus para que sejamos os seus seguidores, e a natureza do chamado de Jesus é para um relacionamento. Então, nada mais correto do que falarmos dos níveis de relacionamento do homem com Deus, para que assim sejamos tocados, para que assim possamos ser levados a uma reflexão, onde nós iremos constatar qual é, então, a nossa condição em relação a Jesus. Se estamos realmente na condição de seguidores, vimos aqui que o primeiro nível de relacionamento é de admiradores, não é? Gente que depois de ter vivido e convivido durante muito tempo ainda não sabia direito quem ele era e nem para onde ele ia, não é? E assim pode ser conosco, gente que está perto, entre aspas, há muito tempo, mas sem de fato conhecer Jesus, são os admiradores. A segunda categoria aí, ou o segundo nível de relacionamento dos homens com Deus, é esse do barro para o oleiro, né? Deus levou o profeta à casa do oleiro para dizer a ele uma mensagem que queria que fosse para o povo, de que ele poderia fazer com o povo o que ele quisesse. Ele poderia restaurar, ele poderia quebrar, ele poderia fazer o que quisesse. Mas aí a gente refletiu então aqui sobre algumas condições necessárias para que o barro possa se transformar numa obra-prima, né? Ele precisa ser moldável e ele precisa estar nas mãos do mestre. O oleiro, de fato, ele tem essa capacidade, mas aí, se o barro estiver duro, ele precisa amassar o barro, ele precisa molhar o barro para amassar o barro, ele precisa, então, fazer todo esse trabalho para torná-lo moldável. E é interessante que, se falando de barro, isso é muito mais fácil do que falando de gente, não é? Amassar barro para torná-lo moldável é mais fácil. Amassar pessoas é mais difícil. Eu lembro de Deus falando do povo de Israel, que era um povo de dura cerviz, um povo difícil de ser quebrado, quebrantado para ser moldado, né? Então, a gente viu então essa importância ou essa necessidade de
Estarmos nas mãos do mestre, mas em condição moldável, né? É uma redundância, né? Porque estar nas mãos do mestre é ser moldável. Porque ser duro de coração é exatamente não estar nas mãos do mestre. Concorda comigo? Eu estou falando besteira. Se eu não sou moldável, eu não estou nas mãos dele, né? Mas se eu me torno moldável para ser dirigido por ele, para que a vontade dele se aplique na minha vida, aí sim eu estou nas mãos dele, né? Mas o fato é esse, é preciso ser moldável, estar nas mãos do mestre. E hoje, então, a gente fala sobre esse terceiro nível do relacionamento do homem com Deus, que é intitulado Pastor e a Ovelha. Abra sua Bíblia, acesse, se for o caso, o Evangelho de João, capítulo 10. Leremos do versículo 1 ao versículo 18. Pedir à congregação que leia os versículos pares. Evangelho de João, capítulo 10, do 1 ao 18. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O pastor abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Amém? Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus faz uma analogia do seu relacionamento com os que ouviam a sua voz, com os seus discípulos, e ele faz essa comparação com a questão das ovelhas. A figura que Jesus usa aqui de comparação, que é do relacionamento de um pastor de ovelhas, animal, para o seu ministério, era uma figura conhecida daquele povo. Era algo comum, algo que eles viam no dia a dia, né? E sabiam exatamente como se desdobrava esse relacionamento. Sabiam que as ovelhas são quase que cegas,
sabiam que as ovelhas são extremamente frágeis, sabiam que as ovelhas conhecem de fato a voz do pastor, até porque são guiadas pela voz, né? Então, o que guia as ovelhas é a voz, é a audição. E, naturalmente, é assim que elas vão se conduzindo, ouvindo o pastor e seguindo aquela voz, né? Sabiam que as ovelhas não ouviam um estranho, né? Então havia essa necessidade de identificação da voz para poder seguir. Se você procurar na internet, você vai achar alguns vídeos interessantes sobre isso, e um deles mostra assim vários rebanhos pastando juntos no mesmo lugar. E alguém fica preocupado, né? Como é que faz depois para separar essas ovelhas? E aí basta um pastor chamar as suas ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e se reúnem em volta dele. É um negócio fantástico, né? Muito interessante, né? Tem várias ovelhas juntas, pronto, parece que alguém vai ficar no prejuízo, né? Um vai levar a ovelha do outro, mas na verdade não é assim, porque ao ouvir a voz do pastor, elas imediatamente se reúnem à sua volta. E Jesus Cristo então vai fazer essa comparação para falar de si mesmo, para falar a respeito do nosso relacionamento com Ele, né? Ele diz que quem não entra pela porta, né, no aprisco, é um assaltante, né? A sua presença ali naquele aprisco das ovelhas não é legítima. É interessante que Jesus vai dizer aqui, ao mesmo tempo, que Ele é a porta, ou seja, que dá acesso, a porta do aprisco que dá acesso às ovelhas, e Ele também é o bom pastor. Então, no significado, quando ele fala que Ele é a porta, é através dele que se tem acesso às ovelhas para ministrar sobre elas. Porque outros já tinham vindo antes de Jesus e outros vêm após Jesus, querendo ministrar sobre o rebanho, mas sem autoridade de Jesus para ministrar sobre o rebanho. Porque Ele é a porta que dá, de fato, então, acesso, né? Ele vai dizer que quem entra pela porta é pastor. O porteiro, então, abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E elas o seguem porque conhecem a sua voz. Aquele que ministra sobre as ovelhas precisa, então, passar por Jesus, ter Jesus como a porta que dá acesso às ovelhas e que vai legitimar a ministração sobre elas. Aquele que é estabelecido sobre as ovelhas de Jesus como pastor, inevitavelmente precisam ter essa condição diante dele, a legitimação daquilo que fazem, ou do pastoreio, do cuidado, por intermédio e através do Senhor Jesus Cristo. Porque as ovelhas não ouvem a estranhos. Mas aí a gente tem um ponto muito importante. Esse trecho vai nos dizer claramente que o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Cria alguma dificuldade para a gente, porque quando a gente fala de pastor, a gente pensa no Alex, né? Mas no caso aqui, o Alex pode ser simplesmente um intermediário para o trabalho com as ovelhas, porque de fato o pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Então o intermediário é só uma questão de detalhe, porque no nosso caso aqui, a gente pode identificar no Alex, no José, no Pedro, no João, qualquer um que esteja ministrando sobre as ovelhas, a voz do pastor. Então a questão continua sendo a mesma. Se as ovelhas conhecem o seu pastor, que é Jesus Cristo, as ovelhas conseguem identificar a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo.
E identificando a voz, e aqui no caso não seria exatamente a voz, né? Mas identificando a fala, identificando os valores, os princípios, como sendo do seu pastor Jesus Cristo, ouvem a voz e seguem a Ele. O fato é que essa capacidade de conhecer o pastor e identificar a sua voz é um elemento muito importante quando a gente fala de níveis de relacionamento do homem com Deus. Quando a gente fala sobre as ovelhas, elas não tinham um plano B. As ovelhas simplesmente, intuitivamente, ouvem e seguem a voz do pastor. Mas quando a gente fala de gente, aí a gente tem algumas dificuldades, né? E é interessante a gente pensar sobre isso exatamente para identificar como que estamos para Jesus. Porque se a gente não consegue identificar a voz, existe um problema. Ou se a gente consegue identificar a voz e não obedecer, também existe um problema. Porque o texto estabelece a condição ideal. Qual é a condição ideal? A ovelha conhece o pastor e tem a capacidade de identificar a voz do pastor, e identificando a voz do pastor, segue o pastor. São 3 etapas de um processo ideal. Ouvem a voz, reconhecem a voz e seguem o pastor. Quando a gente fala do nível de relacionamento com Deus, a gente também precisa pensar nessas 3 etapas do processo. Você tem ouvido no dia a dia a voz do pastor? A gente sabe que Deus fala, sim ou não? Deus fala, ponto final. E como Deus fala hoje? Lá em Hebreus vai dizer assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, e aí o texto continua discorrendo e vai chegar ao ponto que diz: a nós hoje nos fala através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, em Jesus se encerra a revelação de Deus. E aí a gente tem a revelação de Deus em Jesus na palavra de Deus. A Bíblia é exatamente esse registro da revelação de Deus, e o ponto central, né, é aquilo que é revelado em Jesus e através de Jesus Cristo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que é responsável para nos... Vamos ver quem está afiado aí. Qual que é o ministério do Espírito Santo? Não, peraí, vamos devagar. Convencer do pecado, ensinar, guiar, consolar, né? Jesus vai dizer assim, a respeito do Espírito Santo: e ele vos fará lembrar do que tenho dito, né? Vos ensinará todas as coisas e vos guiará em todas as verdades, ou em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele nos faz lembrar do que Jesus disse. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra, ler e meditar na palavra, porque o conhecimento é a ferramenta usada pelo Espírito Santo. Ele nos faz lembrar. Para lembrar, eu preciso ter tido contato em algum momento, sim ou não? Eu preciso conhecer. Então, quando eu conheço a palavra, quando eu conheço os ensinamentos, quando eu conheço aquilo que o Senhor diz, o Espírito Santo ele vai me fazer lembrar. Mas o Espírito Santo também, ele vai nos ensinar. Porque é interessante, alguém disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você tem uma infinidade de religiões que tem como base o quê? A Bíblia. Eles usam a mesma Bíblia que nós. Por isso que alguém disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque se não for pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, eu torço a Bíblia para ela dizer o que eu quero ouvir. Eu torço a Bíblia, alguém disse que o tolo
ajusta a luz. O sábio ajusta-se à luz. O sábio se ajusta à luz. O que é isso? Eu reconheço que eu estou fora do lugar. Eu reconheço os meus erros. E aí eu me ajusto à luz. Não é aqui que a luz está, é aqui que eu devo ficar. Mas o tolo não, ele está fora do lugar, mas ele pede para mudar a luz de lugar. E aí é onde ele torce a palavra, ele dá a interpretação dele, ele sabe como é que é? Ele dá um jeitinho para aquilo combinar com o que ele quer dizer ou com o que ele quer ouvir. Então, voltando à questão do ministério do Espírito Santo, ele nos faz lembrar, ele nos ensina e ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, é muito importante para que isso se torne verdade na nossa vida, nós conhecermos Jesus para identificarmos a sua voz. E aí volto à pergunta, né? Você tem ouvido a voz do pastor? Quais seriam os recursos hoje para a gente ouvir a voz do pastor? O Espírito Santo que habita em nós. E qual que seria um outro recurso para ouvir a voz do pastor? A palavra. O que ele disse, o que ele ministrou, o que ele ensinou. Você tem ouvido a voz do pastor? Eu creio que essas mensagens sobre o discipulado devem incomodar muito a gente. Porque se chegamos a um ponto de acomodação no que diz respeito à vida cristã, inevitavelmente nesses dias nós seremos incomodados. Porque perceberemos que a condição de admirador não é suficiente, né? Que foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. Ser admirador não é suficiente. Mas a gente vai saber que também tem o segundo nível, que é desse do oleiro e do barro, e a gente precisa estar nas mãos do oleiro. E às vezes a gente fala assim, não, já coloquei minha vida na mão de Deus. Como que se coloca a vida na mão de Deus? Quem tem uma ideia aí para me dar? Obedecendo. Em oração. Vivendo a palavra, obedecendo. A oração, alguém disse que tem duas partes, né? A parte que é para orar e a parte que é para agir, né? Mas ambas precisam estar em sintonia com a própria vontade de Deus, né? Se a gente estiver em comunhão com Ele, se a gente estiver ligado com Ele, a gente vai pedir conforme a sua vontade. E a palavra de Deus diz isso, que sabemos que receberemos quando pedimos segundo a vontade dEle, né? A gente vai receber todas as coisas. Então, não tem outro jeito de estar nas mãos de Deus senão obedecendo. Às vezes a gente, em relação a um problema, uma necessidade, diz assim, eu já coloquei na mão de Deus, no sentido de pedir ajuda, no sentido de pedir solução dele. Legal. Mas e aí? Qual que é o passo seguinte a colocar o meu problema, a minha necessidade, o meu sonho nas mãos de Deus? O que eu faço depois disso? Não é? Talvez, para que Deus opere além até mesmo do que eu estou pedindo, eu vou precisar dar alguns passos. Lembram quando ele chegou lá em Betânia? Ele diz assim, tirem a pedra. Não, mas já cheira mal. Esse é o comportamento típico nosso. Não, é muito pesada, hoje já está fedendo lá, já está apodrecendo. Não tem mais jeito, eu já tentei, Jesus. E aí não vai acontecer. Ele diz, olha, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Quem crê, quem acredita, obedece. Então a gente só coloca de fato a vida nas mãos de Deus quando a gente obedece a Deus. Senão é mera falácia, mero discurso. Voltando então sobre o pastor, você tem ouvido a voz de Deus, eu preciso encontrar caminhos, e nós já falamos sobre isso em mensagens anteriores, quando começamos a falar sobre a questão de relacionamento com Deus, de que Bíblia e oração são elementos indispensáveis para quem quer construir uma relação com o Senhor. Indispensável. E aí,
para que eu consiga fazer o BO, eu preciso devotar tempo para ele, né? Preciso consagrar tempo para Deus. E aí a gente vai dizer assim, pastor, mas a vida está muito corrida, né? Olha, eu tenho filhos, eu tenho meu trabalho, e quando eu vejo... quando a gente vai organizar a vida, a gente precisa, ou quando a gente vai organizar a agenda, a gente precisa partir das coisas que são mais importantes primeiro. Então, primeiro eu decido as coisas mais importantes. É esse o princípio de organização. Mas quando a gente inverte, coloca coisas menos importantes primeiro na agenda, realmente não sobra tempo para ele. Então não tem como a gente ter um nível de relacionamento de pastor e ovelha sem procurar os mecanismos que vão nos fazer conhecer o pastor, para que a gente ouça a voz dele, né? A coisa mais comum no meio cristão são os crentes procurando o pastor para perguntar o que deve fazer em relação ao problema da sua vida. Mas já parou para pensar que, dependendo desse nível de dependência, isso está errado, é doentio? Já parou para pensar nisso? Dependendo do tempo de vida cristã que você tem e do nível de dependência de pedir a orientação de alguém, isso pode ser doentio? Porque, dependendo do tempo que eu caminho com o Senhor, eu devo conhecer os princípios e valores que norteiam a vida cristã. E não existe outro padrão para saber o que fazer na vida, senão usando como balizadores os princípios e valores da palavra de Deus. São as balizas que vão estabelecer os limites do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve fazer. Essa parte é a parte muito importante, e todo mais que eu vou falar aqui, os outros dois passos, se anulam se essa primeira parte não for observada. Eu preciso de mecanismos que me permitam ouvir a voz do pastor. E aí eu tenho a palavra. E aí vem a segunda questão. Eu preciso conhecer a voz do pastor. Então, se eu quero ouvir Deus, eu preciso buscá-lo em oração, eu preciso buscá-lo na palavra. Mas eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer os seus propósitos, eu preciso conhecer a sua vontade, eu preciso conhecer os seus modos de agir. Porque, mesmo querendo ouvir Deus, na Bíblia e na oração, se eu não conheço Deus de maneira geral, eu posso entender errado. Eu posso não conseguir identificar o que Ele está querendo me dizer através da palavra. Então eu preciso ir à palavra, mas eu preciso conhecer o Deus da palavra, buscar esse conhecimento de Deus para que eu possa ouvir a sua voz e identificar a sua voz. E aí sim, finalmente, no terceiro momento, seguir a sua voz. É esse o nível de relacionamento entre pastor e as ovelhas, né? Onde as ovelhas têm a capacidade de ouvir, conhecer e seguir a sua voz. Jesus vai dizer no versículo 16, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas é necessário também que eu as conduza, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Em Ezequiel 34, a gente também tem algo semelhante ao que acabamos de falar. Ezequiel 34, do 11 ao 15. Deus falando lá no Velho Testamento, uma palavra profética. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho,
também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as de outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. A gente sabe que um critério de Deus para o seu povo no Velho Testamento era de que se não ouvissem a Ele, o que iria acontecer? O que iria acontecer com o povo se não ouvisse a Deus? Seriam dispersos. Não era isso que ia acontecer? Iam ser dominados pelos inimigos, iam ser levados cativos, seriam dispersos. E o que precisaria acontecer para que o povo fosse novamente reunido? 2 Crônicas 7,14, o que diz lá? Como é que a gente pode resumir esse versículo? Não é na obediência a Ele? Não é ouvindo novamente a Ele? Se o povo novamente ouvisse a Ele, ouvisse a sua voz, para naturalmente seguir a sua voz, eles seriam reunidos novamente pelo Senhor, vencendo então essa interferência do maligno sobre a vida deles. Então o que a gente precisa ter no coração é exatamente esses princípios que a palavra está colocando. Deus deseja estabelecer conosco esse relacionamento de pastor e ovelhas. E para isso é necessário nós ouvirmos a voz do pastor e identificarmos a voz do pastor, né? Reconhecermos a voz do pastor. Então, se eu não conheço o pastor, ele pode chamar o quanto for, porque eu não vou identificar, não vai querer dizer nada para mim aquela voz que chega ao meu ouvido. Então eu vou ouvir, mas não vou identificar. Então é muito importante os dois passos. É importante conhecer o pastor para identificar a sua voz. Aí sim é preciso ouvir a voz do pastor para segui-lo. E aí por quê? Para a gente poder encerrar. Porque, como já falamos no início, a ovelha ela é quase cega. Então imaginemos a noite sem luz, de luz elétrica, sem luz artificial, sem luz de lua, de estrelas. O que acontece se a gente tentar caminhar no contexto desse? Tranquilo? De boa? Não. Não é? A gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai se machucar. É exatamente essa realidade que esse contexto de pastor e ovelhas quer retratar. O Senhor quer que entendamos definitivamente que não somos capazes de conduzir a nossa própria vida. E é isso que a gente encontra, por exemplo, em Provérbios, quando diz que devemos confiar no Senhor e não nos estribarmos, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Deus não quer que nos apoiemos no nosso entendimento. Deus não quer que sejamos os próprios condutores das nossas vidas. Por quê? Porque somos ovelhas, amém? Quantas ovelhas nós temos aqui nessa manhã? Graças a Deus, né? Que os que não são, teve gente que não levantou o braço, que se converta hoje em nome de Jesus, amém? Né? A partir de hoje vire ovelha também. Então eu preciso me reconhecer como ovelha. Eu não tenho a capacidade de conduzir a minha própria vida. Eu não sei o que é melhor para mim mesmo. Quando
o ser humano tentou conduzir a sua própria vida, o que foi que aconteceu? Quando o ser humano abriu mão da condução de Deus. É aquele pecado lá do Éden, né? O estrago todo, pronto, está feito. É o estrago. Ele conseguiu produzir a morte de si mesmo, quando decidiu não ouvir Deus. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente não quer ouvir Deus, a gente traz a morte para o casamento, a gente traz a morte para o relacionamento com os filhos, a gente traz a morte para a vida profissional. Produzimos a morte do si mesmo, do eu mesmo. Não aquela morte do eu positiva, né? Que é anular a minha vontade em prol da vontade de Deus. Mas morte no sentido de autodestruição. Quando a gente, então, abre mão de ouvir a voz de Deus, de compreender aquilo que Ele está dizendo. Então, por que é importante o relacionamento pastor-ovelha? Por que é importante a gente aprender isso daqui e entender esse relacionamento pastor-ovelha? Porque nós somos ovelhas e somos incapazes de nos dirigirmos, porque somos quase cegos, né? Eu lembro de vários momentos da minha vida que eu tomei uma decisão, fiz uma escolha com certeza de que era a melhor escolha para a minha vida. E aí, depois de um tempo, se eu pudesse voltar atrás. Quem já passou por essa experiência aqui? Bastante gente. Quando tomei a decisão, mas tinha certeza. Uma vez foi quando eu fui abrir uma conta, era no início do seminário, e eu fui abrir uma conta com cheque especial, aquele negócio que eles vão na faculdade oferecer. Achei aquilo uma maravilha, né? Minha mãe falou, mas para que você quer isso? Você não está trabalhando, isso aí vai dar rolo. Não, isso pode deixar, isso aqui vai facilitar a vida. Pois eu conto para vocês como que facilitou a vida, né? Uma outra questão que a gente precisa entender é sobre a fragilidade da ovelha. Por que ela precisa ser conduzida? A ovelha se cai numa água corrente um pouco mais forte, por isso que o Salmo fala de águas tranquilas. Se a correnteza for um pouquinho mais forte, ela vai ser levada, ela vai morrer afogada. Você sabia disso? Diferente de outros animais que têm uma estrutura para suportar ali a correnteza, a ovelha não aguenta a correnteza. A ovelha, eu acho que é quase igual ao homem, né? Que a zika está lá em Piraí, mas ele aqui já está sentindo todos os sintomas, ele já fica de cama preventiva, né? Uma medida preventiva para a febre que ainda vai chegar. Mas você já está com febre? Não, ainda não, mas eu sei que quando eu começo a ficar assim, aí já pede a mulher todos os remédios. Quantos homens aqui são assim? Né? Então, eu e Josimar, pelo menos, né? Me dá um remédio que eu estou achando que vai... Mas remédio para quê? Não, porque eu já comecei a me sentir mal, alguma coisa de ruim está vindo aí. Todo mundo diz que o homem é frouxo, né? Fraco para essa questão. É isso que eu estou querendo dizer, né? No português bem claro, né? A ovelha é assim. Ela é fraca, ela não aguenta. Ela não aguenta. Então ela precisa ser conduzida. Deus conduziu Israel do Egito para Canaã pelo caminho mais curto, sim ou não? Não. Por que não? Por que ele não conduziu pelo caminho mais curto? Tem um caminho mais curto e tem um caminho mais longo. Qual que é a sua escolha? Qual que é a sua escolha normal, dia a dia? O caminho mais curto. Por que Deus não conduziu Israel pelo caminho mais curto do Egito até Canaã? Para ensinar e provar. Fala mais alto, irmã Cida Barás. Aprender a obedecer, quem dá mais? Modificar, quem mais? Quem dá mais? Conhecia o povo que estava conduzindo, quem dá mais? Fortificar o povo, fala alto, Joaquim.
Queria ter um filho assim, né? Porque ele sabia que por aquele caminho mais curto, o povo ia encontrar guerra, ou teria que enfrentar uma guerra, e não estavam preparados para aquilo. Às vezes a gente não entende as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, né? Porque a gente quer porque quer de um jeito. E Ele não faz daquele jeito, demora, é outro caminho. Ele sabia que o povo não estava preparado. Se eles enfrentarem a guerra, eles vão acabar resolver voltar para casa. Então é melhor levar pelo caminho mais longo. O povo não estava preparado para aquilo. Então o povo precisava ser conduzido. Nós, ovelhas de Jesus, precisamos ser conduzidos. Porque a gente não está preparado para enfrentar algumas coisas ao longo do caminho. Às vezes a gente acha que tem uma resistência. Eu nunca trairei o Senhor. Já ouviram falar dessa história? Eu nunca trairei o Senhor. Rapaz, não, eu não vou trair o Senhor de jeito nenhum. E parece que era só ele que estava falando, né? Mas ninguém dos outros falou contra. Então estava todo mundo mais ou menos nesse clima de estamos juntos, Jesus. Não tem problema não. O que vier a gente vai enfrentar junto. O que aconteceu? Todo mundo correu, todo mundo fugiu. A gente acha que está preparado. Ele vai dizer assim, aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Então, a gente precisa entender que a ovelha é cego, não sabe se conduzir e é frágil. Não sabe cuidar de si mesmo. Não está preparado para enfrentar todas as situações. Você sabia que se uma ovelha brincando no aprisco cair de barriga para o alto, eu estou pensando aqui nos gordinhos, né? Nada a ver. A hora séria dessa, Deus tenha misericórdia, né? Se ela cair de barriga para o alto, falei que estava pensando no gordinho, porque ela não consegue se virar. Ela não consegue se desvirar. Então ela cai de barriga para o alto. Se não tiver alguém para desvirar aquela ovelha, ela morre asfixiada. Olha a fragilidade da ovelha, gente. A mensagem de hoje é um raio-x nosso, para mostrar qual é a nossa verdadeira estrutura, quem a gente é. A gente é ovelha. E a gente precisa ser ovelha na essência da palavra. A gente é ovelha, não adianta a gente tentar viver como boi, achar que é forte, eu aguento, eu sei o que é melhor. Não, você não é boi, você não é touro, você não é nada desses bichos grandes, fortes, você é ovelha. Nós somos ovelhas. E aí a gente precisa entender isso. A incapacidade para a autocondução, a incapacidade para o autocuidado. Agora, para terminar de novo, essa é uma estratégia para você ganhar mais 5 minutos. Você diz, eu estou terminando. Aí a pessoa que já estava cansada da mensagem renova o ar, né? Qual que é o objetivo do pastor? Quando ele deseja ser conhecido pelas ovelhas, ouvido pelas ovelhas e conduzir as ovelhas. Qual que é o objetivo do pastor? O objetivo do pastor é suprir todas as necessidades da ovelha. Quando a gente entende que a ovelha se coloca como ovelha, a gente não está fazendo nenhum favor para ele. A gente está fazendo favor para a gente mesmo. E Davi descobriu esse negócio. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e se Deus for o meu pastor, se eu me coloco como ovelha dele. Isso é verdade? Isso é uma promessa da palavra de Deus. Que para as ovelhas nada vai faltar. E a gente encontra isso no Novo Testamento? Onde a gente encontra no Novo Testamento? Alguém falou aí. O pessoal fica com medo, né?
não sabe se é pegadinha, se não é, né? Mateus 6,33. O que diz lá? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é a mesma promessa que a gente tem ali. Quando Deus é primeiro lugar na minha vida, quando eu me coloco completamente dependente dele, ele diz: eu serei a sua provisão diária. Eu vou cuidar de você. Por isso que Davi pôde ali dizer com segurança. O conhecimento de Deus trouxe a Davi essa convicção. Porque Deus é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, terei tudo que eu quiser. Amém, igreja? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque Deus é o meu pastor, Ele vai me dar tudo que eu preciso. Ele vai suprir as minhas necessidades. Não as necessidades que eu estabeleço. É diferente. Porque Deus é meu pastor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu vou ter tudo, eu vou conseguir tudo. Não é isso que diz o texto bíblico. Quem disse o seguinte: posso passar por aflições, dificuldades tremendas, e também sei viver em abundância. Aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele me fortalece, eu consigo viver em qualquer situação. Então, quando eu faço de Jesus o meu pastor, eu não terei tudo que eu quero. Mas eu terei tudo que ele quer. Tudo que ele determina. Mas Davi continua. Ele me faz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdejantes, não é? Tudo que a ovelha é mais ou menos a refeição que a Sônia prepara para a gente, né? Chega a hora do almoço na obra, aí quando a gente olha assim para aquela mesa que a Sônia preparou, todo o cansaço da obra vai embora, né, Marcelo? Renova a nossa motivação de continuar trabalhando. Pastos verdejantes. Para você ter uma ideia, foi ontem ou foi sexta-feira o pudim? Foi ontem, né? Até pudim a gente teve na obra. Você está de brincadeira, né? Pudim depois do almoço para o peão. Aí, neguinho não quer sair da obra da igreja, né? Ontem a gente vai sair daqui 2h da manhã, né? Não sem antes visitar os pastos verdejantes da Sônia, né? Macarronada, peixe frito. Aí, 1h da manhã, a gente estava lá no pasto verdejante. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Aí Davi lá chega no ponto crucial que ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque eu fiz de Jesus o meu pastor, eu não vou ter problema? É isso que ele está querendo dizer? Davi sabendo que vale de sombra de morte é uma possibilidade real. Mas ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor. Então, eu posso passar por situações tremendamente difíceis. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que a mão dele está sobre mim. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Tem coisa que a gente passa na vida que passa a impressão de que estamos sozinhos. De que fomos abandonados. Mas não é verdade. É só um momento que a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo. Nada além disso. Nada além disso. Não se permita o erro da interpretação equivocada. Porque eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, Ele não me ama.
ou ele desistiu de mim, ou ele não me ouve. Interpretações equivocadas. Se eu faço de Jesus o meu pastor, eu posso passar por vales de sombras e morte, mas eu não preciso temer porque Ele está comigo. O que eu posso ter a expectativa quando faço de Jesus o meu pastor, é de que Ele me conduzirá em segurança a pastos verdejantes e a águas tranquilas. De que Ele vai estar atento quando eu cair de barriga para cima, para me desvirar. De que Ele vai estar por perto para poder fazer o lobo bater em retirada. Mas isso se eu faço de Jesus o meu pastor. E para fazer de Jesus o meu pastor, eu preciso ter um anseio, que é de conhecer a Senhor. Um anseio também de ouvir a sua voz. Para finalmente o anseio de ser conduzido por Ele. Irmão, se a gente começar a aplicar o que a gente está ouvindo sobre discipulado, a nossa vida pessoal vai mudar muito? Sim ou não? O que você acha? Eu acho que vai mudar muita coisa dentro da gente. A gente vai ser muito diferente do que a gente é. Feche os seus olhos nesse momento. Qual que é o apelo de hoje? É o mesmo dos domingos anteriores. Jesus está dizendo para você, através dessas ministrações, quero que você me siga. É isso que Jesus está falando para você. Talvez ao longo das ministrações você esteja se debatendo. Não, Jesus, mas eu já me converti há alguns anos. E ele, como quem não está dando ouvidos ao que você está dizendo, repete só para você: quero que você me siga. E aí você diz: não, Jesus, mas eu já sou membro da igreja, sou até o pastor da igreja. E aí ele não dá ouvido de novo e continua dizendo para você: eu quero que você me siga. Quero que você me siga. O que você vai responder na manhã de hoje ao chamado de Jesus Cristo? Hoje Ele chama você para ser ovelha. Então Ele está te chamando para reconhecer a sua estrutura, incapacidade de autocondução, incapacidade de cuidar de si mesmo. Ele está chamando você para reconhecer essa condição, essa realidade. Quero que você me siga. Ele está chamando você para conhecer a Ele. Ele está chamando você para diariamente estar mais perto dEle, com o objetivo de conhecer, com o objetivo de identificar a voz dEle, com o objetivo de, em identificando, ouvir a voz e seguir a Ele. Deus, o Senhor fala conosco nessa manhã e nos convida para sermos suas ovelhas. Ó Deus amado, que a mensagem não acabe aqui. Que o Teu Espírito Santo continue falando profundamente no nosso coração, para que tomemos, ó Deus, uma decisão na profundidade, na seriedade que ela exige. E que a nossa decisão seja, Deus, de nos tornarmos ovelhas do Senhor. Nos relacionarmos com o Senhor, como as ovelhas, animais, se relacionam com o seu pastor. Queremos te conhecer,
Queremos ouvir e identificar a sua voz. E queremos, a Deus, no dia a dia, desde as coisas mais simples, simplesmente seguir ao Senhor. Queremos reconhecer a nossa cegueira, por isso incapacidade de autocondução. Queremos reconhecer a nossa fragilidade, por isso a incapacidade de autocuidado. E queremos, a Deus, de fato e de direito, sermos cuidados, dirigidos pelo Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.